Bem-vindos ao nosso canal Carvalho Concursos, o canal do concurseiro. E nós estamos aqui para resolver mais questões, tá bom? Mas antes de nós passarmos para nossas questões, eu gostaria que vocês dessem o like nesse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e acione o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, vocês serão avisados, tá bom? É rapidinho e façam isso daí. Vamos à nossa atividade de hoje. Nós traremos mais uma questão de português, questão de concurso público. Vamos ver como vocês vão se sair nessa questão de hoje. Olha só. A questão é essa. Se vocês preferirem, vocês podem apertar um pausa no vídeo, tá bom? E fazer a questão sozinho. Depois nós vamos corrigir junto. O gabarito tá aqui do outro lado, tá? Porque a questão ela ficou um pouco maior. Então, aqui tá as alternativas, tá? E ele quer o quê? Alternativa correta, tá? Ele quer a alternativa correta. A questão é essa daí, ó. A questão ela é de 2025, tá? Questão de 2025. A banca é Fundep, tá? E ela foi feita por cargo de assistente administrativo. Ele traz um texto aqui, depois ele traz algumas afirmativas e você tem que julgar se a afirmativa 1, 2 e 3 estão certas ou erradas. Mas antes vamos ler esse texto rapidinho que ele nos trouxe? Vamos, olha só, ele diz o seguinte: para cultivar uma presença digital que reflita a verdadeira complexidade e autenticidade da experiência humana, promovendo a valorização do indivíduo para além das métricas virtuais. Este é o texto que ele nos trouxe. Ele diz o seguinte, depois de nós lermos o texto, ele traz o seguinte: sobre os aspectos fonéticos e ortográficos, analise as afirmativas a seguir. Como nós vimos aqui na outra tela, ele está pedindo as afirmativas corretas, as afirmativas certas. E nós vamos julgar cada uma delas, tá bom? A afirmativa número 1 aqui, ele diz o seguinte, ó, afirmativa número 1. Ele fala as palavras indivíduo, essa palavra aqui, ó, a palavra indivíduo e a palavra aqui, ó, métricas são proparoxítonas com acentuação tônica na antepenúltima sílaba. Será que essa afirmativa está certa? Nós teremos que julgar aqui, tá bom? Primeiro, nós vamos olhar essas duas palavras principais aqui, ó. É elas que nós vamos trabalhar. É indivíduo e métricas. Indivíduo e métricas. Será que essas duas palavras são o quê? São proparoxítonas? Será que elas têm a sua acentuação tônica na antepenúltima? Olha só. Realmente, a proparoxítona tem acentuação tônica na antepenúltima. E sabemos que toda proparoxítona ela é acentuada. Toda proparoxítona é acentuada. Eu vou apagar um pouquinho aqui, tá bom? Para ficar mais visível para vocês. Ó, apaguei. Olha só, a palavra indivíduo, será que a palavra indivíduo é proparoxítona? Como é que se separa a palavra indivíduo? É assim, ó. Olha só, ela dividiu desta forma. Aí você deve estar se perguntando que você já viu uma divisão de sílaba indivíduo com o e o o junto, não foi isso? Só que aqui a questão trouxe uma proparoxítona aparente. Você já ouviu falar desse termo? Proparoxítona aparente. O que é uma proparoxítona aparente? É quando eu tenho normalmente aqui uma paroxítona, mas que pode também ser proparoxítona. Essa divisão, vou trazer para vocês aqui para ficar melhor, tá? Essa divisão de sílaba poderia ser assim, ó. A palavra poderia ser dividida assim, ó. A palavra poderia ser dividida assim. Neste caso aqui, eu teria o que aqui? Eu teria uma paroxítona, não é isso? Eu teria uma paroxítona. Neste caso aqui, eu teria uma paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica está na penúltima.
e ela termina com ditongo. Então, aqui eu teria uma paroxítona. Mas o novo acordo ortográfico também disse que eu posso dividir as sílabas dessa forma, ó. In, de, vi, do, o. Neste caso aqui, eu teria uma proparoxítona. Proparoxítona. Neste caso aqui, eu teria uma proparoxítona. Olha só. Mas só não é qualquer proparoxítona. Uma proparoxítona, o quê? Aqui, eu acabei de falar para vocês, ó. Proparoxítona aparente, tá bom? Então, neste caso, eu teria uma proparoxítona aparente. Poderia dividir tanto dessa forma, que ela seria uma paroxítona, quanto dessa forma, que ela seria o quê? Uma proparoxítona. Por isso que a questão aqui, esse indivíduo realmente é uma proparoxítona, que tem a sílaba forte antepenúltima. Vamos julgar aqui a palavra métrica. Eu acho que a palavra métrica vocês não tiveram dificuldade, né? Olha só, a palavra métrica se divide assim, ó. Cais. Então eu tenho 3 sílabas, ó, 1, 2, 3, sendo que esta aqui, ó, que é a mais forte, é a tônica, e ela é uma proparoxítona, onde tem a sílaba forte na antepenúltima sílaba. Então realmente esse quesito número 1 aqui está certo, tá? Está certo. Então vamos julgar a 2 e a 3 agora. Sabemos que o 1 está certo. Eu vou pagar aqui, tá bom? Eu vou pagar aqui, para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, este 1 aqui está certo. Vamos julgar aqui a 2 agora. Ele fala o seguinte: os termos uma, do e que são monossílabos átonos, são monossílabos átonos proferidos de forma fraca e nunca são acentuados. Eles nunca são acentuados. Será que esses monossílabos nunca podem ser acentuados? Opa, tem um erro aqui, tá bom? Uma realmente nunca pode ser acentuado, porque uma aqui eu vou dizer para vocês que é um artigo definido, tá bom? Definido. Isso aqui realmente é um monossílabo átono e não leva acento em momento nenhum. Mas a palavra aqui, ó, a palavra dó e este que aqui também podem ser acentuados, tá bom? Quando eles são tônicos ou quando ele também muda a sua classe gramatical, ele pode também ser acentuado. Dessa forma que tá aqui, ó, desta forma que tá aqui, eu tenho uma contração aqui de preposição de, a preposição de mais mais o artigo o, que dá igual a dó. Aqui é dó, mas eu tenho também o de e o o como do, de do. É aqui, ó, é como se fosse um substantivo, tá bom? Vamos supor um exemplo, o homem, aqui, ó, o homem sentiu dor, o homem sentiu dor. Olha só, neste caso aqui eu tenho o do funcionando como substantivo, logo ele leva acento, tá bom? Ele leva acento. Então, neste caso aqui, eu posso acentuar aqui a palavra do. Então, ele falou que esses monossílabos aqui nunca podem ser acentuados? Não, a questão tornou errada por causa disso, tá bom? Então, até o que também ele pode ser acentuado, tá bom? Esse que aqui, ele pode ser acentuado dependendo do contexto e dependendo da sua forma de classe gramatical. A mesma coisa se D com O aqui. Eu trouxe o exemplo do D com O para vocês, tá bom? Então, só para vocês saberem que esse quesito 2 aqui já está errado, tá bom? Isso aqui já está errado, porque em alguns momentos eu posso acentuar o dó e o que também ele leva acento em alguns casos, tá bom? Então já está errado. Vamos julgar aqui o terceiro. Ele fala o seguinte, ele fala que os substantivos autenticidade e complexidade foram escritos incorretamente devido a erros de digitação. Ele falou que está escrito errado autenticidade e
de complexidade? Não, pessoal. Tá tudo certo aqui, ó. Este autenticidade, ele tem a sílaba tônica aqui, ó, na penúltima, ó. Ele é um caso de paroxítona, e toda paroxítona que termina com regra de oxítona, neste caso aqui o E, não leva acento. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um caso aqui de paroxítona, tá bom? Paroxítona que termina com regra de oxítona. Então, esses dois aqui, ó, eles têm em comum que eles são o quê? Paroxítona. Os dois são paroxítonas, com regra de oxítonas, então eles não levam acento. Então aqui está tudo certo. E a questão disso é que eles foram escritos de maneira incorreta devido a erro de digitação? Não. Tá tudo errado também. A 3 está errada. A única certa que nós temos aqui é um 1. Será que nós temos gabarito? Vamos para a nossa outra tela para saber se tem o gabarito lá. Opa, tem aqui, ó. A 1 apenas. Ele diz o seguinte: está correto. As afirmativas, 1 apenas. 3, não, vimos que 3 está errado. 1 e 2, não, só 1. O 2 está errado, então não pode ser a C. Ele fala 2 e 3, não, 2 e 3 é justamente os dois que estão errados. Por isso que o nosso gabarito é a letra A, tá bom, pessoal? É a letra A.